É isso aí, amado telespectador, aqui estamos nós em mais uma das produções do nosso Ministério Voz Apologética, um ministério comprometido em trazer uma palavra lúcida e uma palavra consubstanciada na palavra do Senhor nosso Deus, trazer a palavra de Deus de modo claro, de modo acessível e de modo que você possa assimilar e também levar o entendimento a outras pessoas. Indique o nosso canal, divulgue essas mensagens e você pode usar elas a seu critério, exibir, não tem nada de direitos autorais, use da melhor maneira que você achar necessário, mas divulgue a palavra do Senhor nosso Deus. E estamos aqui em mais um Entendendo os Pontos Divergentes, aquilo que é comum no mundo evangélico, nas discussões religiosas. Nós trabalhamos aqui contextualizando sempre a palavra à realidade do tempo presente em busca de uma melhor compreensão da vontade de Deus, porque foi isso que o Senhor disse: pelo que não sejais insensato, mas procurai compreender qual seja a vontade do Senhor. E qual a vontade do Senhor para as nossas vidas? Vamos examinar a palavra. Querido Deus, em nome do Teu Filho bendito, fale conosco, Senhor, e nos dê um melhor entendimento hoje da Tua palavra do que o que tivemos ontem, e amanhã muito melhor do que o que temos hoje. Continue conosco, fale aos nossos corações e às nossas vidas. Eu clamo ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Hoje os versículos de número 22 e 23 são os versículos que nós vamos estar examinando hoje. Diz assim: compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Esse texto ele é fantástico porque ele nos fala da necessidade de nos aproximarmos com compaixão, com misericórdia daqueles que estão sendo arrastados pelas dúvidas dos grupos religiosos que a cada dia aumenta na nossa geração, na nossa nação e no meio do nosso povo. Alguns com pudor e outros sem nem saber o que significa pudor, mas trazendo uma grande perversão. É claro que esses sofrerão a grande destruição, porque a Bíblia Sagrada, que é a palavra do Senhor nosso Deus, diz que é necessário que venham os escândalos e as confusões, mas ai destes por meio de quem estes escândalos se propagam, surgem, se originam e se espalham, dificultando ainda mais a credibilidade das pessoas na ministração dos ministros da palavra do Senhor nosso Deus. Contudo, nunca duvide que o Senhor Jesus Cristo foi e será sempre o nosso modelo eterno a seguirmos. E eu convido você para essa meditação. Quando diz compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, isso significa aqueles que estão sendo vítima do proselitismo, ou seja, um grupo religioso que ataca outro e tenta tirar um daqui e botar para lá e tudo, e não tenta levar as pessoas ao temor do Senhor Jesus, a andar em honestidade, santidade, na presença do Senhor nosso Deus, que não encaminham as pessoas para que sejam servos leais de Cristo Jesus, servos que estarão dispostos a dar a sua vida por inteiro ao seu Senhor e à sua causa nesta terra. A causa, quando me refiro, falo do compromisso de levar a mensagem das boas novas de salvação de Cristo Jesus a todos quantos ainda não se firmaram em uma aliança. E esse texto diz: tenha compaixão das pessoas que estão na dúvida. E aqui, gente, entra um desafio muito importante. A palavra de Deus diz que nós devemos santificar o nosso Senhor Jesus Cristo como Senhor no nosso coração, estando pronto para responder a qualquer um que pedir a razão da esperança que há em nós. Nós santificamos a Cristo quando nos preparamos para dar resposta cabal, para darmos respostas firmes e contundentes, advindas não das nossas filosofias, das nossas concepções antropológicas, sociológicas e éticas e tantas outras, não. Quando damos às pessoas, santificamos a Cristo, quando
nos preparamos e aprendemos a responder com temor e mansidão a respeito da razão da esperança que há em nós, que esta fé, esta esperança, esta fé que há em nós, ela foi outorgada por Cristo Jesus e é chamada de a fé santíssima, como você aprendeu anteriormente no nosso comentário. E aqui o texto diz que nós devemos santificar, e mais ainda, está escrito na palavra de Deus: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para que crescer? Nós crescemos com o propósito de edificar aqueles que estão crescendo. Você que aprendeu a palavra, você deve participar desses conhecimentos espirituais com todos à sua volta. Compartilhe do amor de Deus. Sempre tendo compaixão. Quando você olhar uma pessoa que tem dúvidas, que tem dificuldade de crer, não fique irritado com essa pessoa, não fique zangado contra ela. Não. Explique a palavra de Deus. O escarnecedor, a Bíblia diz que a gente não pode estar sentado nas rodinhas deles, não. O escarnecedor, o homem faccioso, a gente tem que tomar a atitude de Jesus. Qual foi? Jesus estava conversando com Pilatos. E aí Jesus disse: olha, porque eu falo a verdade, você não crê. Aí Pilatos disse assim: o que é a verdade? Jesus Cristo botou um zíper na boca e não conversou com Pilatos mais sobre o assunto, porque Pilatos queria filosofar, como um homem conhecedor das filosofias gregas, ele estava lá levantando o grande rema dos gregos. O que é a verdade? Para cair no relativismo e entrar numa discussão, e Jesus não estava a fim de perder tempo com aquela discussão boba, simplesmente não deu a resposta. Mas eu quero convidar você que está crescendo na palavra. A Bíblia diz: olha, salvai-os, arrebatando-os do fogo. É nossa missão estar olhando com compaixão, com misericórdia dessas pessoas que estão na dúvida, e mais, nós temos que buscar uma maneira de puxá-los, arrancá-los desse marasmo aí que eles foram arrastados, arrebatados, tirados com violência por esse fogo devorador e destruidor da fé de muitos incautos, cuja semente cai à beira do caminho e não consegue chegar lá dentro do coração deles. A essas pessoas, o Senhor Jesus Cristo diz que nós temos que ter compaixão, porque a semente está caindo às vezes entre as pedras que estão sufocando, os espinhos que estão ali machucando seriamente, e elas não conseguem ter raízes. E o Senhor diz: tenha compaixão, tenha misericórdia, compadece. A gente diz que é ter pena na nossa linguagem do cotidiano. A Bíblia Sagrada nos recomenda a salvar esses que estão sendo arrastados, que estão sendo puxados, que estão sendo tirados com força, com violência, de forma bruta dos caminhos do Senhor, por causa desse grande número de perversos que cada dia se levantam usando a Bíblia para a sua própria perdição, distorcendo os textos, torcendo as Escrituras para a própria perdição deles e daqueles que estão ouvindo-os de boa mente, às vezes até naquela ideia inocente de querer ter um conhecimento um pouco mais elevado das Escrituras, e estão sendo arrastados aí por essas abominações. E eu convido você a ter esse cuidado, a ter esse entendimento do Senhor nosso Deus, e não se deixar ser levado por essas ondas, por esses ventos impetuosos e bravios de doutrinas que se levantam contra o conhecimento de Deus e tentam solopar nos nossos dias a convicção da verdade. Eu quero chamar a sua atenção para isso que o texto vai nos apresentar aqui. Salvai-os, arrebatando-os do fogo. Aí ele vai dizer: quanto a outros que não estão na dúvida, quanto a outros que não estão em semelhante marasmo, sede também compassivos em temor. Outros que não têm dúvida, mas que estão mesmo na perversão, que estão tendo prazer na temporalidade do pecado, gozando do pecado nesse tempo presente,
e tendo grande investimento da sua própria vida, embora caminhando a passos largos para a destruição das suas almas, a Bíblia disse: olha, vocês precisam ser compreensivos, vocês precisam estar cheios de misericórdia e temor, vocês precisam mostrar essa compaixão em temor, para que as pessoas entendam que você os ama muito mais do que qualquer uma outra situação. Agora vamos separar as coisas. Por exemplo, nós temos que amar aquele indivíduo que é bárbaro, que tira vidas, que estupra, que mata, que faz bagaceiras, atrocidades. Amar aquela pessoa, ao ser humano que comete essas coisas, nós devemos amar. Agora, a prática do estupro, a prática da prostituição, a prática desses relacionamentos homem com homem, mulher com mulher, a Bíblia vai dizer o seguinte: a pessoa que pratica, você ama essa pessoa e tenta encaminhar pelo caminho da vereda da justiça por amor do nome do Senhor. Mas quanto às práticas, diz aqui, detestando até a roupa contaminada pela carne, ou a roupa corrompida. O que é a roupa aqui? É exatamente as práticas, são as práticas. Essas práticas o Senhor diz que a gente tem que detestar, abominar, odiar a prática, não o praticante. O praticante é uma pessoa que precisa ser amada, que precisa ser guardada, que precisa da nossa compaixão, que precisa que a gente tenha muita boa vontade para levar a mensagem de Deus para ele e ensiná-lo no caminho da justiça, a andar em verdade, integridade, a ser restituído à sociedade, a ser restituído ao povo, que de uma forma benéfica, agora que ele será um promotor de paz, será um promotor de justiça, será alguém que vai estar promovendo a justiça, promovendo a paz, promovendo o temor do Senhor, promovendo a vontade do Senhor nosso Deus nos nossos dias. Para isso nós somos convidados a ter compaixão dessas pessoas. Quanto às obras de perversão, não. Nós não vamos amar o adultério que destrói famílias, que espalha a AIDS, que espalha o HIV. Nós não vamos amar a prostituição. Nós não vamos amar essas práticas que são destruidoras de lares, de famílias, de pessoas, que são destruidoras da sociedade, que se propaga como uma praga que voa de dia, como uma praga que voa à noite. Isso nós não podemos amar. Mas os indivíduos que praticam isso, nós temos que amar todos eles. Nós temos que amar os homens e não amar as obras malignas que fazem os homens. E é esse o foco da nossa existência como cristãos. É combater o pecado e não o pecador. É combater o mal e não o homem que está praticando a maldade. Jesus, ele é muito sábio. O Espírito Santo sabe a fraqueza e a deficiência dos homens. Por isso é que ele nos deu essa palavra e nos convida hoje para que a gente possa estar simplesmente atentando ao que diz o nosso Senhor, atentando para os seus sábios, ricos e prósperos conselhos. Que o conselho de Deus comece a fazer parte da sua vida. E a melhor maneira de deixar o conselho de Deus fazendo parte da sua vida é você se entregando a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida e deixando a sua palavra penetrar a sua alma, o seu coração e fazer toda a transformação que é necessária. Por isso é que a Bíblia Sagrada vai dizer que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. A recomendação é: leia, ora, medite, busque mais e mais estar absorvendo o conhecimento de Deus para a sua alma. Busque. E aqui é onde nós falamos, repetindo de forma exaustiva o que diz o texto, em busca de ver o nosso Brasil, a nossa nação totalmente transformada. O texto diz: salvai-os, arrebatando-os do fogo, e quanto a outros mostrai
sede compassivo. Ou seja, entenda, gente, que quando se tenta fazer uma lei que legaliza a prostituição e nós, os evangélicos, nos posicionamos contrário a essa lei, nós não estamos nos opondo a pessoas, nós estamos nos opondo à prática. Quando se tenta aprovar uma lei da ditadura homossexual, que diz que não é para proteger dos skinhead, para proteger de um grupo de pessoas que tem por aí que vive matando pessoas, tal e tudo. Já temos lei para isso, minha gente. Não vamos tapar o sol com a peneira. Não é para proteger, então por que o pastor Silas Malafaia está sendo processado por esses grupos? Quantos ele já bateu, quantos ele fez sangrar, quantos ele já fez tamanha maldade? Então, é aqui, gente, onde você percebe a coisa e só não vê quem não quer ver mesmo. Quem deseja permanecer na cegueira. Quando nos posicionamos sobre o aborto, nós estamos querendo proteger aquela criança que está lá dentro da barriga e não tem condição de defender. Como ela não pode falar por si, nós que estamos fora é que temos que falar por os que estão dentro. E a maldade dos homens é quando a gente vê pessoas supostamente piedosas, líderes tal e tudo, defendendo o infanticídio, defendendo a morte da moral, a morte do pudor, todas essas coisas, minha gente. Nós, como servos de Deus, amamos as pessoas, mas as suas práticas nós fomos convidados a detestar, nós fomos convidados a odiar as práticas por abomináveis que se propagam no nosso meio. Que Deus tenha misericórdia de mim, de você e de toda a nossa nação. Envie as suas dúvidas, envie os seus comentários, envie as suas perguntas e o Ministério Voz Apologética, através dos Entendendo os Pontos Divergentes, essa nossa série de estudo aqui, convida você a estar mandando as suas perguntas, as suas sugestões, as suas críticas, enfim, vai lá, fique à vontade. Que Deus em Cristo abençoe você e toda a sua casa.